Nossa, faz tempo que eu não gravo. Semana passada eu fiquei doente a semana toda. Impossível gravar, impossível ter vontade de gravar. E aí, engraçado, né? Pra retomar depois, se já foi difícil começar esse diário, que já nem é mais diário, tá quase um semanal, imagina retomar. Mas, bora lá. Semana passada tive uma crise alérgica, que eu ainda não sei muito bem o que é. Preciso até, acho que ir ao médico, porque tem uns resquícios. Mas eu comecei a espirrar muito, tem muita secreção incolor. E depois de 2 dias passou a parte do espirro e da secreção, mas ainda tô rouca e tossindo muito. Aí faço lavagem nasal e, enfim, tem uns resquícios ainda. Eu tô achando muito estranha a tosse. Muito ruim ficar doente, né? Nossa. Eu me sinto muito incapaz. E eu cresci numa escola Waldorf. Até a 7ª, 8ª série. A gente tem o quê? 15 anos, mais ou menos. E eu sempre tomei remédio da Veleda a vida inteira, que é antroposófico. É remédio homeopático, na verdade, que é da antroposofia. E então eu sempre me cuidei com homeopatia. Raras as vezes ao longo da minha vida toda eu tomei alopatia, que é o remédio mais conhecido. Então, às vezes que eu tomo alopatia, como antibiótico, anti-inflamatório, essas coisas, eu tendo a ter um resultado rápido, assim, né? Uma melhora rápida. Entre usar homeopatia e alopatia, prefiro homeopatia. Entre usar homeopatia e não usar remédio, eu prefiro não usar remédio. Porque a antroposofia, pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja simplificando demais ou até errando um pouquinho no conceito, mas eu vou usar o que eu me lembro e é nisso que eu me baseio. A antroposofia, ela traz um pouco um olhar sobre as potências do corpo e como o corpo é capaz de se regenerar. Óbvio que tem suas exceções e as doenças, que isso nem sempre é uma verdade. Mas em termos de resfriado, algumas alergias, como a rinite alérgica por mudança de tempo, por poeira, essas coisas. Quando o corpo tem esses sinais, eles trazem essa fala sobre o corpo ser capaz de se regenerar. E que para isso a gente precisa estar com o corpo descansado, bem alimentado e fortalecido, ou seja, não sedentário. Sedentário tô mais ou menos assim, não tô no meu ápice de corpo treinado, mas também não tô completamente parada. Comer bem, não como eu poderia comer bem, deveria comer mais saladas e verduras, frutas como bem, gosto bastante, mas também não como mal, não tomo refrigerante quase nunca, quando tomo é bem pontualmente num evento ou outro, não tem em casa, por exemplo, frituras evito, salgadinhos, coisas assim, muito mega industrializada, evito, mas tem coisas que eu poderia melhorar de fato. E descansar, até que tenho descansado bem. Tirando a semana que eu fiquei doente, né, que eu tava realmente muito debilitada, eu costumo dormir bem, então vou dando um check aí nas exigências. E por isso, quando eu fiquei com essa crise de rinite, que eu imagino que seja uma rinite alérgica, e por que eu imagino? Porque a antroposofia também, e os médicos homeopatas pelos quais já passei, eles ensinam a gente a observar nosso corpo. Eu não acho que isso é exclusivo, né, da minha realidade, dessa vertente, mas eu aprendi a ler meu corpo, a identificar sintomas, a ficar atenta quando o sintoma piora ou quando aparece algo a mais. Em outras situações onde eu vivia a patologia não tinha, então, por exemplo, vou trazer elementos que tendem a ser um pouco nojentos. Para quem não gosta, pode acelerar o vídeo. Mas, por exemplo, secreção com cor
dizem que é mais preocupante e indicam inflamação ou infecção. Secreção sem cor tende a ser menos preocupante, não sei por que fica sem cor, por exemplo, mas tende a ser uma resposta a uma reação que o corpo está tendo, mas sem infecção. E por não ter infecção é menos preocupante. Então a rinite alérgica eu consigo identificar hoje a presença dela por ter uma secreção incolor. Quando ela fica com alguma cor, seja verde ou seja amarelo, que são as mais preocupantes, aí eu fico mais preocupada, que aí pode ser uma sinusite, porque sinusite é uma inflamação, né, do sinus. E lá vem ele, lá vem o gato. Não me derruba a minha câmera. Então eu fiquei atenta a esses sinais, fiquei atenta também à tosse, se ela era mais carregada ou não. Então eu gosto de falar de atenção plena aqui nos meus vídeos, e ela se aplica também a quando eu fico doente. O que eu tô sentindo e o que eu estou sentindo e como meu corpo tem manifestado o que eu tô sentindo me faz tomar remédios ou não, tomar um remédio homeopático ou alopático, e aí eu vou podendo decidir. E óbvio, né, aquela famosa frase, se os sintomas persistem eu busco um médico, e é por isso que eu já estou mais atenta. Faz uma semana que eu tive, não, nem uma semana, foi quarta passada que eu tive a primeira crise de espirros, né, mais alérgica. Quarta-feira agora faz uma semana, então eu devo procurar pelo menos uma telemedicina para contar o que eu tô sentindo e ver o que eles falam, né, se eles pedem para aguardar ou para já fazer, sei lá, um exame de sangue, uma chapa do rosto, né, para ver se tem alguma coisa. Então eu fico muito atenta aos sinais do meu corpo. Na maioria das vezes eu consigo conter, então ou eu já tomo um remédio da Veleda, ou eu já melhoro, dou uma guinada assim na minha alimentação com maior força nutritiva para o meu corpo se restabelecer melhor, tendo a repousar. Então, na maioria das vezes quando eu vivo alguma coisa, eu consigo me restabelecer com esses 3 pontos, né, do descanso, da atividade física e da alimentação. Quando não, começo a usar os remédios da Veleda indicados para os sintomas que eu tô tendo. E se por acaso não melhora ou piora, aí obviamente eu procuro um médico, que é o mais recomendado. Isso para casos com sinais de gripe, de rinite, de uma sinusite, coisas mais leves também, né, gente? Por exemplo, algumas semanas atrás eu senti uma dor lombar muito forte, achei que tinha travado as costas, melhorou um pouco, não ficou tão agudo, mas continuou incômodo, achei que pudesse ser uma crise renal. E aí eu fui no médico, porque se fosse algo nos rins, podia ser mais grave, então assim, não fico também namorando muito tempo a dor. Mas de primeira não saio tomando remédio à torto e à direita, como dizem por aí. E o tema tá bem condizente com o meu... Ai, tá bom, Sampaio, vai. Carência, que carência. O tema tá bem condizente com o que eu queria contar hoje, que é como eu tô me sentindo. Além dessa recuperação dessa rinite, eu acho que estou na TPM, né? De acordo com a minha tabelinha, tudo indica que eu estou entrando na TPM. E é muito curioso, assim, todo mês eu vivo isso. Essa sensação de que a vida tá uma merda, de que tá tudo ruim, uma irritação, uma vontade de brigar. E aí eu me vi irritada, né? É curioso como eu me sinto mais irritada com as pessoas mais próximas, com quem eu divido a vida. Seja com meu marido, que eu moro junto, seja com os parentes que eu, porventura, estou dividindo o momento. Eu vou me sentindo muito irritada, e aí é engraçado que questões que eu vivo com essas pessoas, ou situações, ou ambientes, parece que ganham uma força tremenda. Então, no trabalho, eu tendo a ficar mais, lamentar mais, né? Ou ficar mais irritada. Então, as coisas ganham uma força, e aí eu me via na TPM, eu falava assim, talvez eu esteja irritada com eles por causa da TPM. E eu tendo a ir pra esse lugar de que saco, nunca muda, nunca faz, tô tendo que pedir de novo, e eu fico na minha TPM irritada e sentimental. Então vai pra esse lugar de ele é insensível mesmo,
não presta atenção nas minhas necessidades, no que eu preciso. Quando ele precisa de mim, eu tô sempre lá, blibli, blá blá blá. E aí, quando eu vi que eu tava na minha TPM, eu percebi que talvez eu estivesse pesando a mão na minha percepção sobre ele. Mas tem uma coisa interessante, que a TPM parece que tira os filtros. É como se na TPM viesse essa entidade e falasse assim, olha, isso que você tá suportando, isso que tem esse tamanho na sua vida, talvez você precise prestar mais atenção. Porque ele tem, na verdade, esse tamanho. Porque tá te ocupando isso aqui do seu emocional, isso aqui da sua cognição, isso aqui do seu dia a dia, do seu tempo. Então a TPM, ela vem avisar o quanto que aquela questão tá ocupando em mim. E ela vem me avisar que, ó, segue mal resolvido. Isso segue sendo um problema pra você. Que antes, sem a TPM, tava lá quietinho, pequeno, imperceptível. A minha energia, né, quando não na TPM, a minha energia consegue focar majoritariamente em outras coisas, consegue resolver tantas outras. E aí, isso vai ficando de lado. A TPM vem e fala assim, ó, isso aqui tá aqui ainda. Vai continuar sem ver? Porque eu não tô com energia de resolver nada, eu não tô com energia de iniciar nada, de caprichar em nada, eu tô com energia de olhar pra isso aqui. É muito engraçado, a TPM parece que é essa entidade que fala, ó, não vou resolver nada por enquanto. Se resolver também vai ser com o pé na porta, sabe? Ou vai ser carregado dessas emoções todas que você sente e vive sempre, mas nos outros momentos do seu ciclo, tava mais controlado, talvez. Ah, que raiva! Eu tenho raiva da minha TP. Eu queria mandar ela pastar. Mas é engraçado isso, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, eu me transformo na TPM, ou coisas que não eram problema passam a ser. O que eu vivo é isso, eu tenho a sensação de que ela não inventa nada. Ela só traz a lupa para algo que não estava ali tendo a devida atenção. E é curioso como nessa fase também as coisas parecem se aglutinar, né? Então eu tenho uma questão ali mal resolvida com meu marido. Eu tenho uma questão mal resolvida com a minha espiritualidade. Eu tenho uma questão mal resolvida com o meu trabalho, com a minha família, com amigas. Cara, na TPM, eles fazem um Unidos Venceremos. Que aí tudo vira um problema. Aí eu falo, quer saber? Ninguém me ama, ninguém tá preocupado comigo, tá vendo no trabalho, na amizade, no relacionamento. Eu tenho mais é que ficar sozinha e tocar minha... Ai, eu dou muita risada. E ganha força, né? Porque se aglutina. Então, de novo, aquelas coisas que eram pequenas, corriqueiras, que na verdade fazem parte de toda a relação e tem a minha parte da relação, né? Que eu devia estar fazendo e não tô, ou que eu espero demais e não deveria esperar. Então, assim, essas partes que dizem respeito a mim, elas parecem até ser ignoradas. Eu fico só com o que o outro tá fazendo demais ou tá fazendo de menos. E é muito difícil, nesse momento de TPM, eu conseguir olhar para essa aglutinação e fazer assim, não, peraí, isso aqui é da minha relação de amizade, deixa eu olhar para ela, não, já tô trabalhando isso na terapia, isso aqui eu já entendi que é porque eu não tô fazendo uma manutenção mais presente, isso aqui é porque realmente a pessoa não faz, porque ela tem as limitações dela, então olhar para esse pedacinho e conseguir fazer essa análise é mais difícil, né? Então isso aqui é da amizade, isso aqui é da família, não, mas é verdade, Tamires, a família tá passando por isso, tal pessoa da sua família já te contou da dificuldade dela aqui, seja mais compreensiva, porque é algo que você já conhece. No trabalho, não, Tamires, você tá andando no seu trabalho, só que aqui tá demorando um pouco mais porque tá dependendo dessa resposta, dessa ação, mas você já fez tudo isso. Olhar cada uma dessas esferas individuais e poder redimensioná-las e dar, de fato, a importância que ela tem e reconhecendo, de fato, os desafios que ela tem, é muito difícil quando eu tô na TPM. Eu preciso intencionalmente colocar uma energia e falar, não, peraí, por que isso aqui tá ruim mesmo? Ah, é por causa disso.
não, peraí, eu tô com todo esse ranço do meu marido, mas aqui ele já tá fazendo, aqui ele já melhorou, aqui sou eu que tenho que fazer, não é ele. Esse movimento na TPM é muito difícil. Fica tudo aglutinado. É como se vários ímãs, várias esferas de ímãs se aproximassem com tal força que durante a TPM eu não consigo ter força para contrária, né? Para separar e olhar individualmente. E aí fica tudo junto, aquela massa forma uma força tal de raiva, de melancolia, de fome, agressão, que aquilo, nossa, me ocupa muito, pelo amor de Deus. E é durante a TPM, né? Eu imagino que o que eu vivo na TPM, que a maioria das mulheres viva e que seja natural da TPM, é essa oscilação hormonal, né? Eu não sei dizer, não me recordo aqui quais hormônios crescem, quais diminuem. Tem toda uma explicação neurológica, hormonal, tá tudo certo. Se eu parar pra pesquisar, eu vou relembrar, são coisas que eu já sei, mas esse vídeo vem contar a parte humana do treco, entendeu? Independente das explicações, é isso que acontece todo mês, comigo. Imagino que não seja só eu estou compartilhando minha vivência. Tem TPMs que eu fico muito mais emotiva, e aí as emoções são várias, né? Pode ser a melancolia, mais deprimida, até a alegria vem assim com uma intensidade e fico mais emotiva assim de chorar. Tem TPMs que vem mais raivosa e eu tendo a ficar muito reativa, com muita raiva, muita raiva mesmo, assim. A raiva vem numa intensidade de destrutiva, assim. E eu preciso intencionalmente controlar essa vontade de destruição. Que se manifesta dirigindo, que se manifesta em conversas, que se manifesta na hora de executar algum trabalho, assim, no trabalho é muito interessante, porque essa raiva quando vem, ela vem na impaciência. Eu tô fazendo um trabalho, aí você tem que refazer alguma coisa, eu já fico puta da vida, não quero refazer, é muito engraçado. Então vem a raiva, vem a parte do emotivo, cara, e vem a fome, né? Muito curioso, assim, quando eu tô de TPM, uma vontade grotesca de comer doce, especificamente chocolate, ou coisas com chocolate. Mas essa vontade de comer doce é insana também, muito curiosa. Aí desce, né, vem a menstruação e com ela leva todo esse ranço. Aí vem, engraçado, depois dessa emoção toda, né, dessa montanha-russa emocional, quando a menstruação vem, a irritação não é, acho que por conta disso tudo, né? A irritação é porque é um corpo que fica muito lentificado, muito sangue, muito, né, inchaço, aí as roupas não cabem, as pessoas te olham diferente, então vem um corpo mais moroso, assim, aí eu fico irritada com a lentidão do meu corpo, de não ter energia pra fazer as coisas, porque tá tendo essa renovação. E aí, em seguida, vem o início do ciclo, né? Acho que tem a fase lútea, se eu não me engano, e depois da ovulação. E são 2 semanas de glória, de energia, que as ideias fluem, que a cabeça vai a 1000 e você fica amorosa. Aí a minha personalidade, que eu reconheço mais, assim, fica mais aflorada. Essa parte da minha personalidade, né? Mais comunicativa, mais social, mais preocupada com o todo, querendo atuar, né, filho? Muito engraçado. Não que as outras fases do ciclo não contem da minha personalidade. Acho que, de acordo com Jung, né, tem essa questão da luz e sombra, acho que a fase pré-menstrual e menstrual contam mais, talvez, da minha sombra. E as outras 2 fases contam mais dessa parte luz, né, que eu mostro e quero mostrar e tenho facilidade de ser e viver, né? Legal isso. Legal, entre aspas, né? Ser mulher é ser cíclica, cara. Enquanto eu não aceitar que esses ciclos fazem parte e como melhor aproveitar cada um deles, respeitando cada um deles, mais eu vou ficar batendo cabeça. E as pessoas à minha volta também que lutem, porque, né, é inerente da relação.
E o diário que eu queria trazer hoje era essa transformação do corpo quando adoecido, essa transformação do corpo quando num ciclo natural e aí não adoecido, e sim passando por uma fase natural, graças a Deus. Eu gosto de viver isso apesar das dificuldades, porque conta de um corpo saudável, conta de um funcionamento natural, então tá tudo certo. E é difícil e faz parte, blá blá blá, e enfim, eu que arranje as minhas ferramentas para lidar melhor, talvez, ou não, e aceito que vai ser difícil mesmo, e foda-se. Espero que faça sentido para quem assiste, fica como registro desse diário, e até o próximo registro. Tchau!